Olá, sejam bem-vindos ao meu canal para assistir mais uma semente do Evangelho. Nesse momento, eu convido você a refletir sobre essa reflexão sucinta do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar aqui estudando o livro da Dona Maria João de Deus, né? Estamos na mensagem de número 41. A chegada no além dos desencarnados na guerra. Surpreendida, vinha saber que os preparativos se destinavam aos recém-desencarnados da última grande guerra. E não foi ainda sem surpresa que vi chegarem os primeiros ocupantes daqueles alvos leitos, que se perdiam nas vastas enfermarias, graciosas e confortáveis, não sabendo explicar por que razão havia necessidade daquele cenário. Mundano em demasia, onde nada faltava, nem mesmo os instrumentos de técnica operatória. Veja bem, ela já traz informações dos irmãos que seriam recebidos, que estavam desencarnando por meio da guerra. Ela já visualizava aquela quantidade de macas, quantidade de enfermeiros, quantidade de pessoas, né, de espíritos para acolher, amparar, para ajudar nesse momento da chegada ao mundo espiritual. De instante a instante, eis que chegava uma leva de macas, conduzida por almas solidárias e devotadas. Se muitos hospitais de sangue são preparados na terra, nos infaustos dias de lutas fratricidas, mas ainda são as organizações congêneres nos planos da erraticidade. Nem todos, porém, que desencarnam, abrigam-se em semelhantes lugares, havendo situações especiais, privativas àqueles que a elas fizeram jus. Veja bem, ela fala que nem todos tinham condições de ir para aquele ambiente, que alguns, né, iam para ambientes diferentes, né? A gente também não sabe qual foi a luta, qual o motivo pelo qual ele desencarnou na guerra, ou também em outros ambientes, né? No capítulo 42, eu vou ler, que é uma mensagem pequenininha e dá para inserir junto com essa outra. Ela diz o seguinte: a carinhosa recepção. Admirei a delicadeza com que os seres espiritualizados recebiam os seus irmãos egressos dos combates, onde centenas de vidas jovens foram ceifadas impiedosamente. Eram assim recolhidos com a maior bondade, como se fossem feridos, penetrando nos hospitais comuns da terra. Veja bem, ela dá detalhes de como era recebido. Então, se analisado ao pé da letra essa lição, você vai entendendo toda a trajetória do espírito ao desencarnar, mesmo que seja numa guerra, ou que seja no hospital, ou que seja uma morte natural. Sempre teremos uma infinidade de irmãos socorristas no plano espiritual. É comparado aos bombeiros aqui na Terra para prestar os primeiros socorros àqueles irmãos que chegam do outro lado da vida. Vamos hoje refletir um pouco sobre a construção do lar. O que é essa construção do lar? Nós fomos buscar lá no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E num determinado momento eu encontrei, vários trechos dessa lição que daria para trazer e falar um pouquinho sobre essa reflexão da construção do lar. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar, ou permanece estacionário até que deseje esclarecer-se. Veja bem, lembra que eu falei agorinha da mensagem da Dona Maria João de Deus, que os espíritos chegam do outro lado da vida, existe lá uma infinidade de pessoas bondosas para receberem. Da mesma maneira, é o espírito que, quando deixa a terra, ele leva suas paixões, suas manias, seus defeitos, suas atitudes, seu comportamento. E ao chegar do outro lado da vida, depois que ele é recebido, que ele é convidado a se refazer, ele pode aceitar ou não a sua melhora, ou pode continuar também numa vida difícil que ele levava na terra. Ele é quem vai escolher. Não é você que vai fazer com que esse espírito reaja para a sua melhora, né? Mas existe um caminho, a oração. A prece sincera, a oração de um ente querido. Ele recebe do outro lado da vida e mais tarde ele traz
esses fragmentos dessa leitura, né, numa carta consoladora. Lá no conteúdo da carta, ele traz fragmentos disso que somente você sabe. Somente você tem condições de interpretar aquilo que ele trouxe. E aqui, neste resumo, quando ele diz que ou ele se aperfeiçoa ou permanece estacionário até que deseje esclarecer-se. Por quê? Nós sabemos que somente a verdade liberta do outro lado da vida, aqui na Terra também. Porém, a gente aqui tem aquele jeitinho, aquela coisa, né? Aquela construção devagar. Mas, do outro lado da vida, ele tem que querer ser esclarecido. Ele tem que querer melhorar. Ele tem que querer aperfeiçoar para entender todo o processo reencarnatório e todas as dificuldades que ele passou na Terra. É neste ambiente que construímos a nossa família, esse educandário. É também neste local onde reparamos erros, falhas, quando nos reunimos para novas experiências na Terra. Aquele momento que você construiu sua família, você conheceu seu esposo, claro, casou-se com ele, teve filhos, e ali vai vir o sogro, sogra, pai, mãe, irmão, avô, avó. Então, tudo isso vai formar ali a sua família. Foi você mesmo quem escolheu no plano espiritual. E essa família, você vai vivenciar com ela à medida que você vai crescendo, né? Vai chegando um filho, vai chegando outro, depois esse filho vai progredindo, vai casar, vai ter filho, você vai ter um neto, depois um bisneto, depois ele casa. Então, o progresso é isso, a vida continua. E aqui ele conta o seguinte: muitos conhecidos como sendo o maior educandário para a evolução das criaturas. O nosso lar, né? É esse educandário aonde a gente vai aproveitar a oportunidade desse crescimento, desse aprendizado que nós viemos em busca quando formamos a nossa família. Chico Xavier ficou muito triste certa feita quando um irmão desencarnou, que era um tarefeiro lá, que trabalhava com ele na comunhão espírita cristã, né? E um desses irmãos retorna ao plano espiritual. Dr. Bezerra, percebendo, né, a sua tristeza naquele dia, ele ficava tão triste porque ele chegava lá e olhava aquela cadeirinha e não estava aquele irmão. Aí Dr. Bezerra, quando ele estava sentado lá na caminha dele fazendo as preces, chegou e disse: Chico, por que tanta tristeza? É por causa de Zeca, seu amigo? Ele disse: sim, eu estou muito triste porque o irmão partiu. Ele falou: então faz o seguinte, se prepara aí na oração que eu vou te levar esta noite para você reencontrá-lo no mundo espiritual. Chico não perdeu tempo, preparou ali, foi fazendo as preces dele, e assim que ele deitou, logo o Dr. Bezerra levou, né, ao reencontro de Zeca. Lá chegando, o Chico disse que Zeca ficou numa sala, como se fosse assim um vidro, né, uma sala de vidro, digamos, ele ficou um pouco distante e um via o outro do lado de cá para que não interferisse nenhuma emoção que viesse interferir em nenhum dos dois. E lá ele conversando com Zeca explicando para ele, como se fosse uma entrevista, né? Zeca conversando com ele, explicando: meu irmão, quando eu cheguei aqui, eu passei por muitas dificuldades, e contou lá o que aconteceu com ele quando ele chegou e até aquele momento. Ele disse: e aí, Zeca, como é que é aqui? Né? Você entendeu o motivo pelo qual você retornou? O que você tem para nos contar, para nos esclarecer? Ele falou: Chico, estamos aqui fazendo as mesmas lições. Então, não muda, gente. Somos convidados a renovar o nosso interior, passando pelas mesmas dificuldades, como um aluno reprovado a realizar as mesmas lições, igual na Terra. Então, nós vamos lembrar que essa história está aí, você pode estudar sobre ela também. E continuando, o Evangelho nos esclarece que acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias, dessas que nós vivenciamos dentro do nosso lar com a nossa família. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Como é que eu vou construir esse lar com meu coração cheio de ódio pelo meu esposo, que eu vou ter que dormir junto com ele na mesma cama, olhar para ele e dizer: eu tenho ódio de você? Não existe isso. Da mesma maneira é com o filho. Como é que eu vou abraçar um filho e falar para ele que eu tenho ódio dele? Mas ele não é obrigado a gostar de mim. Porque cada pessoa aqui na Terra passa
por uma dificuldade, um reajuste, um reparo dentro deste próprio lar. Então, a construção do lar é essa construção diária de amor, de alegria. Quantas vezes forem necessárias, fazemos concessões para cessar essas dificuldades que cada família enfrenta na Terra. E aqui, o pensamento na família que você vive diariamente nesse lar é o seu pensamento escolhido com as palavras singelas e benevolentes para se dirigir àquelas pessoas lá dentro. É claro que tem aquela história, Nancy, fulano me tirou do sério hoje, eu não dei conta. E aproveitei e despejei todo aquele veneno. Mas aí eu não tenho humildade de pedir perdão. Falta esse perdão, esse pedido, né? Diariamente, por meio desse aprendizado infinito, ora por meio da paciência, que eu tenho que exercitar a paciência, a tolerância e da nossa capacidade de pacificar esse ambiente com atitudes e comportamentos diferentes, sendo benevolentes, amorosos. Então, tudo isso a gente vai galgando devagarzinho no seio dessas criaturas que nós mesmos imploramos a Deus um dia para que construíssemos esse nosso lar fraterno, nesse educandário da vida, onde vamos aprender tudo o que necessitamos para vencer os desafios e evoluir aqui na Terra. Esse progresso nós nos permitimos por meio da humildade. Com orgulho, com vaidade, nós não vamos nos permitir. Primeiro, existe aí a questão do poder aquisitivo, das benesses, né? Às vezes você até tem um bom emprego, ganha bem, mas não tem paz. Não consegue fazer uma viagem e se sentir bem. Enquanto que aquele que ganha muitas vezes pouquinho, ele vive alegre, feliz, viaja, sem recurso. Fica na casa de parente, de amigo, de desconhecidos. Hoje a internet está aí. Você encontra amigos, né? Você troca essas figurinhas. Não, fica aqui na minha casa, tem um cantinho, um quartinho, você pode dormir. E você vai passear, você não vai gastar nada. Entendeu? É isso, gente. São esse pequeno gesto de amor, de paz, de alegria, que você vai buscando essa estrutura e essa capacidade de amar o nosso semelhante. E é nesse momento que a construção do seu lar é a peça fundamental que está aí entre pais, mães e filhos. Nós não sabemos se esse filho, ele no passado foi alguém que maltratou muito a minha família, ou se eu maltratei muito, eu tenho que amá-la de uma forma diferente. Às vezes tem pessoas que dizem, Nancy, a minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. O meu esposo tem uma caída maior pela minha avó, pelo meu avô, do que pelo meu pai. Entendeu? Então, tudo isso são as nossas diferenças que a gente, ao longo do tempo, vai vencendo esses desafios. E esses desafios são vencidos com paciência, com fé, com alegria. E todos os dias da nossa vida, a gente deve regar essa plantinha, essa sementinha semeada na construção do nosso lar fraterno com a nossa família, nessa atual encarnação. Porque o bem, o amor, tudo aquilo que você vier proporcionar para essas criaturas, você vai estar fazendo bem a você mesmo. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe e até o nosso próximo encontro.